E se tudo o que você aprendeu sobre humildade, escassez e sacrifício estiver incompleto, ou pior, distorcido? E se a Bíblia, o livro mais lido da história da humanidade, escondesse entre suas linhas códigos esquecidos sobre prosperidade, não como um pecado, mas como um propósito? Há passagens que nunca são pregadas, palavras que foram silenciadas por conveniência, e ensinamentos que, se aplicados com ousadia, poderiam quebrar o ciclo de limitação que aprisiona gerações inteiras. O que aconteceria se você descobrisse que enriquecer na verdade sempre foi parte do plano divino, mas só os que enxergam além da superfície conseguem acessar esse mapa oculto? Antes de prosseguirmos, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos valiosos sobre a mente milionária que está em você. Imagine que a pobreza espiritual não está na ausência de dinheiro, mas na ausência de visão, e que aqueles que recitam versos sagrados de olhos fechados estão ignorando os convites mais claros que Deus deixou para quem tem coragem de prosperar. Não é coincidência que tantos que carregam fé no coração carregam também dívidas nos ombros. Existe um abismo invisível entre crer em Deus e aplicar os princípios que Ele realmente deixou. Você já se perguntou por que muitos oram por milagres, mas rejeitam as instruções práticas que abririam os portões da abundância? E se a fé sem ação for exatamente o motivo da escassez? Napoleon Hill entendeu algo que a maioria dos religiosos ainda teme admitir: que o verdadeiro poder da Bíblia não está nas palavras que confortam, mas nas que desafiam. Há um silêncio profundo que paira sobre os versículos que falam de terras férteis, multiplicação, colheitas e domínio. Esse silêncio não é inocente. Ele protege um sistema que teme o despertar de pessoas comuns para o fato de que riqueza, a verdadeira, a que nasce de dentro, é não apenas permitida, mas ordenada. E enquanto a maioria canta sobre o céu, poucos plantam o céu na terra com a própria mente. Você sente, mesmo que não entenda, uma inquietação que não se cala. Algo dentro de você sempre soube que havia mais. Mais do que apertar os olhos e repetir orações decoradas. Mais do que aceitar o pouco como sinal de humildade. Talvez você tenha sido condicionado a temer a abundância, como se fosse tentação. Mas e se for missão? E se você estiver a um passo de descobrir que riqueza é o meio mais sagrado de manifestar o reino, não apenas lá em cima, mas aqui e agora? Este vídeo é uma porta. Mas atenção, atravessá-la exige coragem, porque a verdade que será revelada aqui vai contra tudo que te ensinaram, tudo que você ouviu nos púlpitos, tudo que você acreditava ser fé. Você está prestes a confrontar um código escondido, um segredo ancestral que liga a Bíblia, Napoleon Hill e o poder oculto de prosperar. Mas cuidado, quem vê não pode mais desver, e quem entende nunca mais volta a viver como antes. Há uma dor que ninguém ousa nomear, a de sentir que nasceu para algo maior, mas estar preso num cenário onde tudo parece pequeno demais. A alma grita por expansão, mas os pés estão afundados em promessas que nunca se cumprem. A sensação é a de estar vivendo uma versão reduzida de si mesmo, uma existência onde os sonhos foram trocados por sobrevivência, e a fé virou um mecanismo de consolo, não de criação. Você já sentiu isso? Como se carregasse dentro de si um chamado para algo grandioso, mas o mundo ao seu redor vivesse te lembrando que você deveria se contentar com o pouco. E esse conflito silencioso vai te comendo por dentro, todos os dias. A verdade é que existe uma força viva dentro de você, mas ela foi domesticada. Te ensinaram a ter vergonha do seu desejo por mais. Como se prosperar fosse um sinal de egoísmo. Como se buscar riqueza fosse caminhar na direção oposta da fé. Mas o que nunca te disseram é que o próprio Cristo multiplicava, que Abraão foi abençoado com abundância, que o jardim do Éden era símbolo de fartura, não de escassez. O que fizeram foi arrancar o ouro das Escrituras e te dar migalhas com aparência de virtude. O sagrado não está na limitação, está no que você faz com a expansão. E talvez sem perceber você tenha se tornado prisioneiro de uma fé encolhida. Há um tipo de prisão mais cruel do que grades,
aquela onde o prisioneiro acredita que está livre. Quando alguém aprende a agradecer pela escassez, sem perceber que foi chamado para gerar abundância, ele se torna cúmplice da própria estagnação. É um acordo inconsciente com o medo. Medo de parecer ganancioso, medo de ser rejeitado, medo de quebrar padrões familiares. Mas o medo disfarçado de humildade é uma das armas mais perigosas contra o plano divino, porque paralisa, porque convence, porque se mascara de virtude enquanto sabota a promessa. E quando isso acontece, a Bíblia vira um livro de consolo, não de ativação. E então vem a pergunta que ninguém quer ouvir em voz alta: será que eu fui enganado? Não por maldade, mas por ignorância. Pela repetição de tradições vazias, pelas vozes que recitavam fé, mas nunca provaram da abundância que ela oferece. É nesse ponto que algo começa a se romper. Um desconforto, uma suspeita, uma rachadura no sistema de crenças. Você começa a perceber que o problema não está em Deus, nem nas Escrituras. Está na forma como te ensinaram a ler. Está naquilo que foi omitido. Está nas entrelinhas. Está nas verdades que pulavam diante dos seus olhos, mas você foi treinado para ignorar. Respire fundo, porque a partir daqui não há mais volta. O que será revelado não pode ser desrevelado. Não estamos falando de dinheiro no bolso. Estamos falando de riqueza na consciência. Uma expansão que começa por dentro e se manifesta fora. Você está prestes a atravessar o véu que separa a religiosidade da revelação. E quando atravessar, vai entender que prosperar não é um luxo, é um chamado, um dever, um pacto com a criação. Mas para isso, primeiro você precisa quebrar o pacto com a escassez. E isso dói. Isso assusta. Isso transforma. Isso liberta. A escassez não começa no saldo da conta. Ela começa no silêncio dos pensamentos que você não ousa contrariar. É aquela voz invisível que sussurra, como se fosse sua. Não é para mim. Eu não consigo. Não, fui escolhido. Só que essa voz não nasceu com você. Ela foi plantada. Geração após geração. Trauma após trauma. Cada não que você ouviu na infância. Cada comparação que te fez sentir menor. Cada tentativa frustrada de se levantar. Tudo isso virou cimento psíquico, moldando uma arquitetura mental que te impede de ver o ouro que carrega. E quando você olha para o céu pedindo um milagre, Deus olha para você, esperando o seu despertar. Napoleon Hill entendeu cedo que a mente é o campo onde os milagres nascem, ou morrem. E a Bíblia diz exatamente o mesmo, mas em códigos que poucos aprenderam a decifrar. Seja-te feito conforme a tua fé. Não é sobre esperar, é sobre declarar, sobre mover-se antes de ver, sobre agir como se já fosse, mesmo quando tudo parece negar. Mas como fazer isso quando o mundo inteiro te ensinou a duvidar? Quando sua própria história se parece mais com o deserto do que com a terra prometida? É aí que começa o conflito entre a palavra e a memória. Entre o que foi prometido e o que você vive. Entre o divino que te habita e a programação que te limita. É preciso coragem para trair a versão de si mesmo que aprendeu a se conformar. Porque ela vai gritar, vai implorar para você voltar, vai dizer que é perigoso sonhar alto, que é feio falar de riqueza, que você pode ser punido, e talvez você nem perceba que está lutando com fantasmas, vozes de antigos líderes, de pais ausentes, de uma sociedade que premiava quem se anulava. Mas enquanto você não confronta essas sombras, nunca poderá assumir o trono da sua própria herança espiritual. Porque sim, existe uma herança. Não uma herança material qualquer, mas uma herança de expansão, de domínio, de multiplicação. Você foi chamado para criar, não para mendigar. A Bíblia nunca falou em pobreza como destino. A pobreza sempre foi retratada como maldição, como desvio, como consequência da desconexão com os princípios. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não é uma frase bonita, é uma afirmação de poder. Só que esse poder só se manifesta quando você acredita o suficiente para agir, mesmo sem garantia. E isso é assustador.
porque exige que você assuma responsabilidade total pela sua vida, pela sua escassez e pela sua prosperidade. E enquanto a culpa for do governo, da crise, dos outros, a chave permanece fora do seu alcance. Porque o reino de Deus está dentro, e só quem olha para dentro reina por fora. Agora olhe ao seu redor. Tudo o que você viveu até hoje foi fruto do que você aceitou como verdade. Mas e se essa verdade estiver corrompida? E se você estiver usando as palavras certas, com as crenças erradas? E se o versículo estiver certo, mas o seu entendimento estiver em ruínas? Existe uma linha tênue entre fé e auto-engano, e é nessa linha que a maioria se perde, porque exige escavar dentro de si, questionar tudo, recomeçar. E muitos preferem viver presos ao velho conhecido, do que encarar o vazio de não saber, mesmo que nesse vazio esteja a verdadeira revelação. Você está pronto para escavar? Você já percebeu como algumas pessoas prosperam mesmo quando tudo ao redor desaba, enquanto outras afundam mesmo cercadas de oportunidades? Isso não é acaso, é programação. Mas não aquela dos livros técnicos, é a programação invisível que rege sua relação com o dinheiro, com Deus e consigo mesmo. Uma dança silenciosa entre culpa e merecimento, entre fé e medo. E enquanto você acreditar que enriquecer é sinal de ganância, ou que pobreza é virtude, estará selando o próprio destino sem perceber. Porque a Bíblia nunca amaldiçoou a riqueza. Ela amaldiçoou o apego, a idolatria, a ilusão. E são coisas bem diferentes. Quando você confunde espiritualidade com sofrimento, fecha a porta que Deus deixou entreaberta, porque existe uma geometria divina na abundância. A criação inteira opera com excesso. O céu tem estrelas demais, os oceanos não economizam ondas, as árvores não produzem só uma fruta. Por que você deveria viver com menos? Por que você aceitou uma existência apertada, limitada, sufocante? Quem te ensinou que desejar mais era errado? Talvez nunca tenham te dito com palavras, mas mostraram com atitudes, com julgamentos, com olhares. E você guardou isso como verdade absoluta, mesmo que o seu espírito gritasse por expansão. O conflito está dentro, e é ele que precisa ser vencido. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um pensamento, mas não qualquer pensamento, um pensamento alimentado pela fé e sustentado pela ação. E a Bíblia confirma isso, dizendo que a fé sem obras é morta. Percebe? Não é sobre esperar Deus fazer, é sobre fazer em aliança com Ele. Você age, Deus amplia. Você planta, Deus multiplica. Mas quantas vezes você orou e ficou esperando, como se fosse indigno de mover o primeiro passo? Quantas portas você não bateu porque achava que sucesso era para outros? Essa paralisia, disfarçada de humildade, é uma das armadilhas mais cruéis do sistema. E enquanto você não quebrar esse ciclo, a promessa continuará sendo apenas letra. Existe um tipo de fé que sangra, que luta contra a realidade, contra a lógica, contra tudo o que seus olhos veem. Essa fé não é romântica, ela é guerra. E talvez seja por isso que poucos a cultivam, porque exige perder o controle, se lançar no invisível, confiar em um Deus que trabalha em silêncio. Mas é nessa entrega que a transformação começa. Não quando você diz "eu creio", mas quando você age como quem já recebeu. Quando você negocia, cria, avança, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Isso é fé estratégica, é fé em movimento. E é nesse movimento que o invisível se dobra. Sinta isso. O que você acredita sobre riqueza não é só opinião, é o código que define os limites da sua realidade. Se você crê que dinheiro é sujo, sua mente irá rejeitá-lo, mesmo quando estiver diante dele. Se você crê que ser rico é estar longe de Deus, jamais se permitirá prosperar sem culpa. A mente humana é fiel ao que acredita, mesmo que essas crenças estejam destruindo a sua vida. E enquanto não houver uma substituição simbólica, uma troca de códigos, uma reprogramação espiritual, você continuará tentando prosperar com uma alma programada para a escassez. Está disposto a reescrever esse código?
A maioria das pessoas lê a Bíblia com os olhos do medo. Procuram nela uma forma de escapar do inferno, mas não de viver o céu aqui. Elas não percebem que os maiores segredos para a riqueza não estão apenas nas promessas de salvação, mas nos códigos de sabedoria enterrados entre os versículos. Quando Jesus fala sobre multiplicação, ele não está apenas contando milagres, ele está revelando um princípio. Quando Salomão fala sobre sabedoria, ele não está filosofando, ele está mapeando um sistema de acesso ao poder. Mas se você estiver cego pelo moralismo, vai passar direto por essas chaves. Vai confundir pobreza com santidade, quando na verdade, a verdadeira santidade inclui abundância, generosidade, criação e domínio. Imagine por um instante. E se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro fosse uma armadilha para manter você onde está? E se a escassez não for um castigo divino, mas uma prisão mental criada por interpretações distorcidas? Quantas vezes você já viu alguém usando versículos para justificar fracassos? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, dizem, mas ignoram que a parábola é sobre idolatria, não sobre riqueza em si. Não é o ouro que corrompe, é o ego. Não é o dinheiro que afasta de Deus, é o vazio existencial preenchido por ele. E você, que talvez nunca ousou desejar mais, por medo de ofender a fé, precisa saber. A omissão também é um pecado. Quando você enterra seus talentos, você traz sua missão. A pobreza espiritual não é viver com pouco, é viver pequeno. É temer o próprio brilho, silenciar o chamado interior, desistir do jardim por medo das pedras. A Bíblia nunca pediu que você se escondesse, ela pediu que você frutificasse. Sede fecundos e multiplicai-vos. Não é só sobre filhos, é sobre ideias, projetos, frutos, legados. Quando Jesus amaldiçoa a figueira que não dava fruto, ele está falando de você, de mim, de todos que estagnaram por medo. Prosperar é uma forma de obediência. Criar valor, gerar soluções, influenciar com justiça, tudo isso é um ato sagrado, e talvez seja a hora de encarar o dinheiro como ele realmente é. Um servo, não um Deus, não um demônio, apenas um espelho que amplifica quem você já é. Só que existe um preço para ativar essa abundância, e não é jejum nem penitência, é responsabilidade. É coragem de assumir que você não é vítima das circunstâncias, mas co-criador do seu destino. É parar de esperar um milagre e começar a agir como se ele já tivesse acontecido. É parar de pedir permissão para existir em plenitude. Quantas vezes você se sabotou por achar que não era hora? Que era melhor esperar? Esperar o quê? O mundo não vai parar para te dar espaço. Você é quem precisa romper com os limites invisíveis que te rodeiam. A Bíblia mostra o caminho, mas você precisa caminhar. E caminhar exige renúncia, foco, persistência. Exige sair da zona onde a fé é confortável e entrar no terreno onde ela se torna carne. Talvez você esteja sentindo algo estranho agora, uma mistura de angústia e esperança. Um incômodo sutil, como se algo dentro de você estivesse prestes a acordar. Não ignore isso. É o chamado. É o espírito confrontando a versão adormecida de quem você poderia ser. Porque no fundo, você sabe, não foi criado para sobreviver, foi criado para reinar. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente, integralmente. E a chave desse reino não está nas mãos dos outros, está no seu entendimento. No momento em que você aceitar que a riqueza é parte do seu propósito, tudo ao seu redor começará a se reorganizar. Mas isso só acontece para quem está pronto para deixar de ser servo do medo e se tornar herdeiro da promessa. Existe um ponto da jornada onde tudo dentro de você começa a gritar. Não é um grito de desespero, mas de nascimento. É como se a alma, sufocada por anos de conformismo e doutrinas mal interpretadas, finalmente rompesse o véu que a impedia de enxergar. Você percebe que o maior inimigo não era o mundo, nem a falta de oportunidade, nem mesmo o dinheiro. Era a crença silenciosa de que querer prosperar era errado, que desejar mais era egoísta,
que buscar abundância era trair a espiritualidade. Mas agora, algo muda. Um código se revela. Um clarão rasga da escuridão e você entende. O pecado nunca foi sonhar alto, mas viver abaixo daquilo que Deus sonhou com você. A Bíblia não foi escrita para domesticar seu espírito, mas para incendiá-lo. Cada palavra é uma faísca. Cada versículo, uma dinamite divina pronta para explodir os alicerces da limitação. Mas só acende para quem está disposto a queimar. Queimar o medo. Queimar a culpa. Queimar o papel de vítima que você vestiu por tantos anos. O chamado não é para os mornos, é para os que têm fome e sede de justiça, inclusive a justiça de viver com dignidade, com honra, com poder, de decisão. Porque o verdadeiro pobre não é quem tem pouco, mas quem foi condicionado a nunca pedir mais. E se Deus te deu vida, então Ele te deu também a responsabilidade de expandi-la em todas as direções. Mas existe um paradoxo sagrado que poucos enxergam. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais ela te exige. A consciência da riqueza atrai também o peso da disciplina. E isso assusta, porque é mais fácil se esconder atrás da humildade do que se levantar com autoridade. É mais simples repetir, está tudo nas mãos de Deus, do que assumir que Ele confiou o mundo nas suas. O homem que enterra seus talentos talvez pense estar sendo prudente, mas aos olhos do céu está sendo infiel, porque a fé sem obras é morta, e a visão sem ação é só ilusão. Você foi chamado para movimentar, transformar, liderar, mas isso só acontece quando você decide parar de se esconder atrás da espiritualidade e começar a encarnar o propósito. Napoleon Hill sabia disso. Ele traduziu em palavras modernas o que a Bíblia já dizia em símbolos antigos. Ele percebeu que fé, imaginação e ação não são apenas virtudes, são chaves espirituais. São as mesmas que moveram Moisés, que guiaram Davi, que transformaram José no homem mais poderoso do Egito. São as mesmas que Jesus usou quando multiplicou, curou, ressuscitou. Ele pensava com clareza, agia com intenção e nunca duvidava da abundância do Pai. E nós, nos acostumamos a pedir esmolas espirituais quando poderíamos estar operando milagres, a viver de sobras quando fomos chamados à mesa, a sobreviver no deserto quando já existe uma terra prometida com nosso nome. Esse roteiro não é só um vídeo, é uma ruptura, um batismo interno, um reencontro com aquilo que sempre foi seu, mas você esqueceu como acessar. E talvez, nesse momento, você não consiga explicar por que está com os olhos marejados, ou por que seu coração está acelerado. Mas a sua alma sabe. Ela reconhece a verdade quando a ouve. E agora, ela está diante de uma decisão. Continuar anestesiada, adormecida, passiva, ou despertar, romper, levantar. A Bíblia ensinou o caminho, Hill traduziu a linguagem. Mas a jornada é só sua. E ela começa onde termina o medo. Talvez agora, no silêncio depois da travessia, você perceba que algo mudou, mas não consiga explicar exatamente o que. É como se uma nova luz estivesse acesa dentro dos cômodos mais antigos da sua alma, e essa luz não grita, não impõe, apenas revela. Revela o que sempre esteve ali à espera de ser visto com olhos limpos do medo. A Bíblia não mudou. O que mudou foi o lugar de onde você a escuta agora. Não como um código moral, mas como um mapa sagrado. Um mapa que não aponta para o céu distante, mas para o seu próprio interior, onde as promessas de Deus ainda ardem, à espera de alguém que ouse ativá-las com fé, ação e coragem. Você não precisa mais se desculpar por querer crescer. Não precisa mais esconder sua sede de prosperidade como se fosse pecado. A maior glória de Deus é ver uma vida humana florescer por completo. E isso inclui sua mesa farta, sua liberdade financeira, sua voz no mundo. A espiritualidade verdadeira não te diminui. Ela te amplia, te entrega as ferramentas, te sopra a direção e sussurra que tudo já foi permitido, desde que você esteja disposto a carregar o peso da abundância com responsabilidade e luz. O chamado não era para a pobreza de alma, mas para a plenitude. Não era para contenção,
mas para a multiplicação. E agora, esse chamado vibra em você, como uma nota que ecoa mesmo depois do som cessar. Se algo dentro de você foi tocado por esta mensagem, então este vídeo não termina aqui. Ele continua cada vez que você compartilha essa verdade com o mundo. Curta, comente, inscreva-se, não como um gesto automático, mas como o primeiro passo de um pacto silencioso com a sua própria expansão. Porque existem pessoas lá fora, famintas por essa mesma revelação. E talvez a sua atitude hoje seja a resposta que elas estão esperando. A riqueza do céu nunca esteve distante, ela sempre esperou você lembrar quem é e agir como se já soubesse.